Deus está na Babilônia. Olá, hoje é domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia inteira na Primeira Igreja Batista do Castelo. E como fazemos isso? Lemos um capítulo por dia e todos os dias deixamos um breve estudo aqui com mais informação sobre o texto bíblico para que você tenha mais conhecimento, mais capacidade de entender o texto bíblico. Você pode pegar esse áudio, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você ama, para que elas também possam aprender mais sobre a Bíblia. Meu segundo recado, você precisa de método para ler a Bíblia. Leitura da Bíblia de maneira assistemática vai trazer problemas na sua compreensão da vontade de Deus. Para isso, eu indico que você leia a Bíblia toda e leia por meio da Bíblia 365. Indico esse método porque é o que eu utilizo e gosto bastante. Terceiro recado, você consegue enxergar nos nossos canais digitais as informações dos dias que temos estudos bíblicos. Procure informações, participe dos estudos para que você possa ser edificado. A glória de Deus está na Babilônia. Eu vou ler Ezequiel capítulo 10, entre os versículos, eu vou ler o capítulo inteiro, versículo 1 a 22. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava em cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vai entre as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalha sobre a cidade. E enquanto observava, ele se foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ela fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo no meio das rodas, no meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que parecia como mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada um parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, nas mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos com as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Lembre-se, lá em Ezequiel capítulo 1. A visão é uma visão semelhante ao que ele tem lá no capítulo 1, versículo 16. Quando os querubins se moviam, as rodas de lado se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, eles também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto ele observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham as mesmas aparências daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Ezequiel repete várias e várias vezes aqui que a visão que ele tem nesse momento é a mesma que ele teve quando ele estava sentado junto ao rio Quebar, na Babilônia. Então a visão de Ezequiel entre os capítulos 8 e 10 é uma continuidade daquilo que ele viu no capítulo 1. No primeiro capítulo ele teve uma visão que foi aterradora. E por que ela foi aterradora? Ele enxerga 4 seres viventes, sobre eles o trono do Senhor. Se você voltar no texto do capítulo 1, você vai ver isso.
ele enxerga 4 seres viventes, e sobre os seres viventes ele vai ver um trono, o trono do Senhor. E lembre-se, ele está à margem do rio Quebar, na Babilônia. Há algo significativo na visão de Ezequiel 1. Ele vê a glória de Deus na Babilônia. Ele não vê a glória no templo ou em Jerusalém. A partir do capítulo 5, nós começamos a ver por que a glória de Deus não estava em Jerusalém. Ela se tornara cidade de adoração de outros deuses. Ela se tornara espaço de adoração para outras divindades que não o Senhor. Então, em Ezequiel capítulo 5, Ezequiel antevê a queda de Jerusalém. No capítulo 6, ele antevê a queda dos ídolos nos montes. Em 7, ele anuncia que o fim está próximo. É uma visão do inferno, como nós chamamos o estudo. Em Ezequiel 8, nós começamos a ver a razão pela qual a glória de Deus está se afastando do templo. E lembre-se, a visão que Ezequiel tem em Ezequiel 8, a glória do Senhor ainda está no templo. Mas o templo virou um local de idolatria, em que os sacerdotes adoram outros deuses. Em Ezequiel 9, a morte dos idólatras é anunciada. Sobra apenas aqueles que estão em profunda oração e quebrantamento. Em Ezequiel 10, nós temos o retrato vívido e detalhado da visão de Ezequiel no capítulo 1. Ele mesmo expõe isso no versículo 15. Veja o versículo 15 do capítulo 10, diz assim: Então os querubins se elevavam, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Ele diz isso. Ele diz também, no versículo 22, seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Então, Ezequiel expõe com muita clareza, Ezequiel expõe com muita ênfase aquilo que ele tinha visto no capítulo 1. A partir do versículo 18, a glória do Senhor começa a se afastar do templo. Veja o versículo 18. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Ela começa a se afastar do templo. Ela se afasta dos líderes que fizeram do templo um local de adoração vã. A presença de Deus se afasta do templo. A visão de Ezequiel é muito forte para ele. Por quê? Porque Ezequiel é um homem que é judeu, sacerdote, e Ezequiel é um homem que foi criado na cultura do sacerdócio. E na cultura do sacerdócio, o templo onde estava a arca era o lugar onde ficava a presença de Deus. Então, quando Ezequiel tem a visão no capítulo 1, que ele enxerga a glória de Deus na Babilônia, isso para ele é aterrador. A visão é aterradora. E aqui no capítulo 10, ou entre 8 e 10, ele vê a glória do Senhor no templo. Lembre-se que isso é uma visão. Ezequiel está lá na Babilônia, mas ele vê a glória do Senhor no templo, mas ela está se afastando do templo. Ela está indo junto com aqueles que temem ao Senhor, que foram para a Babilônia. A visão de Ezequiel é uma antevisão daquilo que a mulher samaritana experimentou com Jesus. O local de adoração não é marcado pelas suas características físicas. O local da adoração não está mais preso a um determinado ponto geográfico, mas como Jesus diz, adoradores, que a presença de Deus é o que? É a presença que está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus vai dizer que já chegou o tempo, e esse tempo é o tempo dele, que a adoração não se dá em um local físico, geograficamente marcado. A glória de Deus foi a Babilônia, com um remanescente que adorava ao Senhor. Ela sai do templo, ela vai embora do templo. Os sacerdotes adquiriram uma visão turva de que Deus estava vinculado a um local geográfico e a um conjunto de ritos. Deus já havia falado por meio do profeta Isaías qual era o verdadeiro culto que ele esperava. Ele já havia dito que o que ele esperava era misericórdia e não sacrifícios, que o que ele esperava era um coração rendido e, por isso, misericordioso. Quem entende que os sacrifícios não são para alimentar a fome de um Deus irado, mas como a ideia básica é que o sacrifício não é de um coração rendido, de alguém que entende que o sacrifício não é para alimentar um coração de um Deus irado, mas o sacrifício é para colocar um inocente que substitui a mim e a você
como pecadores. O sacrifício não é para colocar no altar de um ídolo, como os povos ao redor faziam, para alimentar um coração de um ídolo irado e ter as benesses desse ídolo. Então, o sacrifício era para apaziguar o coração desse ídolo. Deus vai mostrar claramente que não é isso que ele espera. O sacrifício que ele espera é um coração quebrantado, é um coração misericordioso, é um coração de quem entende que o sacrifício que está sendo posto ali no altar é o sacrifício de um inocente que está assumindo o lugar de alguém que deveria estar ali porque é pecador, porque é falho e por isso reconhece que tem o coração quebrantado. Exatamente como Deus fala por meio do profeta Ezequiel no capítulo 9, ele diz exatamente isso no versículo 4. Percorra a cidade e põe um sinal na testa daquele que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas a ela. Deus voltou as costas aos adoradores. Ele não voltou as costas ao templo. Deus voltou as costas ao louvor insincero. Deus habita no meio de louvores sinceros, e louvores sinceros são louvores de corações quebrantados. Para Ezequiel, a visão é aterradora. A glória de Deus foi para a Babilônia. Deus está dizendo claramente: eu não estou preso a um povo simplesmente porque esse povo tem o templo. Eu não estou preso a um povo porque esse povo é uma raça escolhida. Eu sou aquele que quer uma adoração verdadeira, de coração sincero e quebrantado. O nosso aprendizado dessa história é que, se não é baseado na Escritura, nós estamos adorando pelo hábito. Nós estamos fazendo igualzinho ao povo que está lá no templo, fazendo culto, mas culto vazio. Ezequiel é aquele profeta que abre a boca e traz a palavra de Deus e diz o tipo de adoração que ele pretende. Se a nossa adoração não está pautada naquilo que Deus nos fala, daquilo que Deus nos direciona, a nossa adoração é uma adoração vã. A glória de Deus está na Babilônia. Por quê? Porque lá há um povo que geme e clama. Deus está onde há um povo que geme e clama pela sua presença.